Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um MegaCast, Reino e Empreendedorismo. E hoje, nada mais, nada menos, estou com um mega convidado excepcional e eu quero apresentá-lo. Creio que a história dele vai impactar a tua vida e vai te dar esperança para conquistar. Seja muito bem-vindo, Beto, barbeiro, obrigado, profissional. Deus abençoe o convite aí, muito obrigado, é um prazer estar aqui e bater um papo com você. Amém, amém. Beto, tive o prazer e a satisfação de poder te conhecer. E a pergunta que não quer calar: quem é o Beto? Quem é esse Beto que a gente conhece? Sorridente, brincalhão, barbeiro. Quem é o Beto? Fala pra nós um pouquinho da tua história, Beto. Mega, o Beto é um menino humilde. Eu falo menino porque aos 42 anos eu tenho uma alegria de viver e de compartilhar as coisas, por isso que eu me considero como menino. É um menino que veio de berço humilde, veio de família simples, mas que deixou uma índole muito bacana, o ensino dos pais, e que me trouxeram até aqui. O Beto é um menino que se forjou forte, e graças a Deus, com a força de Deus, eu cheguei até aqui, né? Estamos aí. Que bênção, que bênção. Cara, legal saber um pouquinho da tua história, saber que o Beto é esse menino sorridente, alegre, que tem satisfação na vida, que quer desfrutar do melhor de Deus na vida, quer aproveitar cada segundo. Beto, conta pra nós, Beto, hoje, você disse aos 42 anos de idade, deixa a gente bonito, né? O Beto arruma o nosso cabelo aqui, que a gente fica bonito. Personal style, cuida da aparência. É um prazer enorme poder cuidar da aparência das pessoas. É um trabalho que eu amo. Que bênção. Beto, agora, você disse que um menino foi forjado, né? Cara, conta pra nós aí, hoje, o Beto empreendedor, essa veia que você tem aí na questão do hairstyle, barbearia. Cara, essa veia, o que te despertou, o que te motivou a, de repente, pensar, poxa, eu preciso romper, eu preciso vencer, eu preciso conquistar. Como você identificou essa veia empreendedora que hoje você tem, Beto? Bom, Mega, até chegar a ser um empreendedor, eu tive uma longa caminhada. História difíceis, como a maioria das histórias difíceis, né? Como eu falei, eu fui um menino de família humilde e cresci no ABC, cresci em Diadema, torcedor do Água Santa, né? Água Santa. E lá eu enfrentei muitas dificuldades, como muitas pessoas, né? E a minha história começou aí, na dificuldade, por isso que eu falo que eu fui forjado. Então, quando a gente é novo, a gente não entende isso. Mas com o passar do tempo, você percebe que a dificuldade, ela te forja, assim. Ela leva você a lugares extremos e a dificuldade faz você se reinventar, faz você superar seus limites. Então, com o passar do tempo, você vai olhar para trás e vai falar, cara, o que eu passei valeu muito a pena. Eu sou esse cara hoje, forte. Com tantas dificuldades que eu passei, me tornei forte. Então, eu quando moleque fazia dança de rua, com o professor Nelson Triunfo, lá em Diadema, e isso foi uma das coisas maravilhosas para minha vida, que me tirou um pouco da rua, me tirou do foco da rua, assim como é o futebol, assim como é a arte marcial, o que te tira da rua. Sim. Então eu acho isso muito bacana, projetos que te tiram da rua. E aí, fazendo dança de rua e conhecendo pessoas, e naquela direção ali, conseguiu me ajudar a não ser como a maioria que cresceu ali em Diadema, que é um bairro de periferia, é um bairro muito violento, e eu tenho orgulho disso, de passar essa trajetória dançando, deixando ali um pouco extravasando aquilo que a vida batia na gente, né? Batia. Sim. Quando a gente era tudo difícil. Então, esse Beto se forjou nessas dificuldades, passei muita dificuldade, e quando eu comecei a ir para uma igreja, eu senti a presença de Deus, eu comecei a deixar essas dificuldades de lado.
E aí eu comecei a trabalhar, toda a empresa que eu entrava, eu queria fazer acontecer. Você mesmo pregou isso num culto, o primeiro amor, você lembra disso? Sim, Você tem vontade de chegar cedo na igreja, de varrer, de limpar o banheiro, sem ninguém pedir, você quer fazer acontecer. E assim foi eu nas empresas. E até hoje na minha vida, por isso que eu tenho prazer em cuidar de um cabelo e deixar a pessoa bonita. Então o que eu me proponho a fazer, que eu tenho que fazer, servir, vou servir uma mesa, vou trabalhar num restaurante, vou ser garçom. Cara, eu vou fazer com excelência. Então Deus me deu isso com excelência. Isso foi o primeiro passo para me levar a ser empreendedor. Uau. Esse foi o primeiro passo. E entrar no mundo do cabelo foi algo muito mágico, Mega. Muito mágico mesmo, porque eu vinha trabalhando de garçom, de barman, trabalhei de carpintaria, fiz telhado, cavei poço, fiz muro de pedra, trabalhei... Multifuncional. Multifuncional, né? E entrar no mundo do cabelo, me tornar empreendedor, foi através de uma pessoa que eu conheci. Eu tava num quiosque, né, de um amigo, né? Ele vendia ali algumas coisas naturais e aí na cidade de Cabriúva, aí parou um carro com placa de Jundiaí. E esse carro parou e eu falei pra ele, Anderson chama o nome dele, eu falei, Anderson, tem um carro placa de Jundiaí, tem 2 moças, vai descer essas moças aí. A gente tem que trazer essas clientes aqui. E ele deu risada e falou, como que a gente traz essas clientes aqui? Você quer que eu pegue uma corda, laço elas, trago até aqui? Aí eu dei risada, eu falei, você não sabe trabalhar, deixa comigo. Peguei, Mega, o cardápio dele. Quando elas desceram no carro, elas atravessaram a rua para ir numa pizzaria que tem na cidade ali de Cabriúva. E eu abordei elas no meio da praça. Falei, olha, dá 1 minuto da atenção de vocês. A gente tem um quiosque ali e a gente tem algumas coisas para servir, coquetéis, sucos naturais, refrigerante, o que vocês quiserem beber. Se for uma pizza, não tem como, né? Lá, a pizzaria é ali. Sim. E ela falou, não, a gente só quer tomar um suco. E elas vieram até a gente, tomou um suco, batemos um papo, se conhecemos. E dali eu deixei elas tomando suco, conversando com eles e fui embora. E no outro dia meu telefone tocou. E uma dessas mulheres falou assim, olha, me desculpa, eu tomei a liberdade de pedir seu telefone pro seu amigo e eu gostaria de conversar com você. Falei, tudo bem, vamos marcar, né? E aí a gente foi se conhecer e bater um papo. Mega, quando eu fui conhecer ela se levantou da mesa, a gente foi almoçar, ela se levantou da mesa, ela veio até a minha direção e ela falou, não se assuste. E ela me abraçou, encostou o rosto dela no meu rosto. E ela respirava fundo. Ela sentia o meu cheiro, ela falava assim, eu precisava sentir o seu cheiro. Falei, como assim sentir o meu cheiro? Ela falou, senta que eu te explico. Ela falou, você cruzou o meu caminho na 9 de julho uma vez. E eu vi você, eu sabia que era você. Falei, mas sabia que era eu da onde? Ela falou, vou te explicar. Eu tenho um sonho, ela falou, com uma mulher de cabelo cacheado, com olhos verdes e um sorriso grande. E essa mulher, toda vez, ela pede pra me abraçar. E eu vou até ela e eu abraço. Quando eu abraço ela, eu já não vejo mais ela. Mas eu não consigo ver o rosto que está ali, porque eu estou abraçado, mas eu sinto o cheiro dessa pessoa. E essa pessoa é você. Nossa. Ela falou isso pra mim, Meg, e eu fiquei impactado com aquilo. E ela rapidamente me fez o convite, falou, vem trabalhar comigo. Eu já tinha dentro do meu coração um sonho de trabalhar com cabelo. Falei, vem trabalhar comigo. Eu falei, como assim? Ela, sou cabeleireira, tenho um salão, vem trabalhar comigo. Falei, mas eu nunca trabalhei com cabelo. E eu fui trabalhar com ela, Mega. Só que o que ela não sabia, que essa pessoa que ela comentava, e eu contei isso pra ela depois de um tempo, do sonho, essa pessoa era minha mãe. Ela falou, quero conhecer sua mãe. Falei, nossa, mas minha mãe não tá mais entre nós, minha mãe é falecida. Meu Deus. Então, Mega, eu creio que eu entrar no mundo do cabelo quando eu estava sem direção, foi Deus que permitiu que tivesse até um pouco da minha mãe ali. Nós éramos muito ligados, eu filho caçula, perdi minha mãe aos 14 anos. Como eu disse, Diadema não foi difícil, então eu entrar no mundo do cabelo foi coisa de Deus. Porque eu busquei, eu fui para uma igreja, eu me transformei e Deus me devolveu isso em forma de presente. Então, ser empreendedor foi colocado na minha vida pelo que eu resolvi buscar. Eu sempre fui um menino muito batalhador, muito guerreiro, trabalhador de verdade, honesto.
Mas eu não tinha essa direção, então eu falo que foi Deus que me deu essa direção, que permitiu que eu me desse essa direção. E aí, com todo carinho, com todo amor com o que eu faço, eu deslanchei e hoje estou há 9 anos na barbearia para honra e glória de Deus ali no Eloy. Nossa, e muito cara. feliz, conquistando, batalhando, cada vez crescendo mais. Então isso é gratificante na minha vida. Que benção, irmão. Permissão de Deus, eu estar onde eu estou hoje. Mega, é uma história que a gente vê que pode ser que tenham pessoas nos ouvindo, nos assistindo, de alguma maneira, e também teve uma vida que não foi tão bacana, né? Uma vida privações, de perda, assim como a gente, né? A gente cresce naquele âmbito familiar e muita gente, às vezes o bairro que a gente cresce, aquele bairro, vamos dizer assim, hoje tu fala periferia, mas que a gente brinca na rua, joga bola na rua, nada no rio. Então você vai crescendo nesse ambiente de simplicidade, né? E de repente você não tem uma piscina, mas você nadar no rio é o melhor que a gente tem. De repente eu não consigo jogar bola no campo, mas a gente faz um golzinho na rua e brinca ali, e é a nossa diversão, e a gente cresce assim, com algumas limitações, com algumas privações, mas ali Deus vai nos forjando desde pequeno, né? Desde pequeno a gente vê o cuidar de Deus. Eu vejo muito na tua vida a história de Moisés, né? O cuidar de Deus, né? Deus te levando e permitindo você chegar em alguns ambientes, te guardando, zelando pela tua vida. Posso dizer que hoje o cabelo que você trabalha, por tantas profissões que você passou, né? Como disse, multifuncional, cara, aprendi de tudo. Deus foi te dando graça para você chegar até aqui. Eu falo que Deus, ele tira Moisés de uma terra e coloca Moisés num palácio, né? Para aprender, sim, né? Ali os princípios de rei, né? De um príncipe. Deus, ele vai forjando Moisés para que Moisés pudesse ter autoridade naquilo que ele fosse pregar e falar, e assim libertar o povo. E hoje, né, nessa veia que você tem aí de deixar as pessoas mais bonitas, né, de levantar a autoestima da pessoa, eu acredito que quando você faz isso, você tem satisfação. Você olha, rapaz, olha o que eu consegui fazer. Exatamente. Olha o que eu fiz aqui, rapaz, né? É gratificante, a transformação é gratificante. Isso traz vida para a autoestima das pessoas também, né? Se transformar, né? Cortar o cabelo. É gostoso, né? Esse cabelo do cortar, mudar, é muito bacana. Cara, o Beto, cara, tua história é fantástica, né? A gente vê Deus agindo, mesmo que a gente não entenda no primeiro momento, mas a gente vai compreendendo, né? Que nem você disse hoje, a gente vai compreendendo o trabalhar de Deus, colocando pessoas diferentes na sua vida, pessoas com uma outra perspectiva, né? Ontem eu tava no bairro, e aí eu conheci Deus, e aí fui conhecendo novas pessoas, fui tendo novos posicionamentos, novas atitudes, novos pensamentos que trouxeram você até aqui. Antes de ser barbeiro, Beto, de trabalhar com cabelo, você tinha outra perspectiva? Poxa, eu quero ser isso na minha vida, e Deus te trouxe aqui? Mega, aqui eu contei o final da minha história, mas a minha trajetória para chegar a isso, eu passei assim muita prova espiritual, vamos se dizer. Então eu fui testado, eu tive pânico e depressão muito cedo. Minha mãe faleceu, como eu disse, aos 14 anos. Nossa. Então eu fiquei uns 5 anos para entender e aceitar que minha mãe faleceu. E quem eu culpava? Deus. Por que tem tanta gente ruim e por que morre minha mãe? Pensamento de menino, era menino. E então eu demorei uns 5 anos para entender. Então a minha luta foi muito espiritual, Mega. Então eu tive pânico e depressão. Eu cheguei a colocar de dentro para fora, vomitar bicho. Rapaz. Bicho de madeira. Meu Deus. Você ia no médico, eu levava num potinho, o médico falava, cara, seu problema é psiquiátrico.
Vamos tomar remédio, diazepam. Então, Mega, minha luta foi muito espiritual. Eu dormia num colchão no chão. E eu lembro que eu sonhava, e quando eu acordava, o que eu sonhava no sonho estava ali. Eu levantei meu colchão, por isso que eu falo que a trajetória de luta foi grande e foi muito espiritual, até eu entender. E eu levantava meu colchão e o que eu sonhava no sonho estava ali. Vamos supor, eu sonhava com Bigatos, o Bigato estava debaixo do meu colchão. Meu Deus. Era muito forte, Mega, era muito forte. E meu irmão morava comigo nessa época, meu irmão do meio, Luciano, e a gente procurou pra tudo quanto é lado, um bicho morto, telhado, não achava nada. Então a luta era muito grande. E eu parecia um viciado de crack. Se você olhar minha foto, quando eu tava nessa fase, né, de pânico e depressão, eu parecia um viciado, porque eu não conseguia comer. A depressão, o pânico, ele não deixava com que eu comesse. Então, às vezes, eu passava mal de deitar no chão, suar frio, coração disparado, que muita gente sente hoje, essa ansiedade. Então, minha luta foi muito espiritual. Eu fiquei uma semana num hospital de Cabriúva com pneumonia. Nessa uma semana, 4 dias, eu ajudei a cuidar de uma pessoa que morava na rua, que não tinha família, para ele comer e se alimentar, porque as enfermeiras não tinham tempo. E numa outra sala tinha o Orlando, né? O Orlando, ele gritava toda noite. Esse cara gritava toda noite, Meg. E pegava meu soro e saía do meu quarto no hospital de Cabriúva e ia lá conversar com ele. Orlandinho, o que tá acontecendo, Orlandinho? E ele falava assim, eu tô sentindo a morte vindo me buscar. E eu não tinha entendimento nenhum de igreja, de nada. Eu falava, não, relaxa, isso vai passar, né? Se precisar conversar, eu tô aqui. E as enfermeiras falavam que colocava ele debaixo do banho, né? Na água quente, na cadeira de banho. E os poros dele abria e saía bicho. Meu Deus. Ele estava sendo comido vivo. Então, quando colocava a injeção no soro dele, o remédio no soro dele, ele abria a válvula do soro e apertava o soro. Apertava. E ele sempre falava que a morte estava vindo buscar ele, Mega. E eu tentei rezar, eu não sabia o que era uma oração. Meus pais, católicos não praticantes, nunca praticaram, nos deram uma base boa, mas nunca foram de ir à igreja. E eu tentei rezar, eu não conseguia. O chão subia e descia, era uma coisa de louco, algo muito forte. Então, espiritual sempre foi muito duro na minha vida. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, eu melhorei esse lado. Eu fiquei 4 anos na igreja, Mega. Não arrumava uma namorada, eu só queria ir na igreja, que nem você falou, o primeiro amor. Queria cuidar da igreja, queria pintar. Eu pintava até a guia lá fora, se deixasse. Lá fora já ia não deixava um mato crescer, então eu me dedicava. E eu fiquei 4 anos com a Bíblia. Eu ia na pista de skate, eu ia nas biqueiras, nunca fui mal recebido por traficante, por ninguém, e sempre pude falar de Deus ali. Então esses 4 anos, Mega, que eu servi a Deus de todo o coração e deixei Ele me usar, eu fui renovado, realmente eu virei um outro homem e Deus me permitiu que eu conseguisse seguir minha vida e chegar até ser um empreendedor hoje. Um dia na biqueira eu falei para 2 irmãos que tinham acabado de vir da Bahia, os 2 trabalhavam lá vendendo droga. E aí eu falei para eles, eu tô indo na igreja. E um deles deu risada. Eu falei, presta atenção, você tá rindo, hein? Olha lá, hein? Vou te provar isso. Aí o outro pegou e falou, se você estiver indo na igreja, eu vou virar pastor. Falei, então guarda o que você tá falando. E aí, Mega, eu tava na igreja, um dia depois, numa quarta-feira, de joelhos no chão, dobrado, e pedindo a Deus para que entrasse na vida desses meninos. E eu fiquei sabendo disso depois, mas um desses meninos ia descendo pro bairro do Vilarejo, lá em Cabriúva, e tinha uma blitz policial. Ele era obrigado a virar numa outra rua. Ele virou nessa rua. E eu fiquei sabendo disso depois. Ele virou nessa rua. E quando ele ia até o final da rua, ia ter outra blitz policial lá esperando ele. E ele foi avisado disso. Ele deixou o carro na rua e saiu andando de a pé. Chegou na porta da igreja, ele passou na porta da igreja. Só que ele não sabia que era a igreja que eu estava congregando. E os meninos chamou ele para entrar. Você não quer entrar na casa de Deus? Ele falou, imagina, eu tô de chinelo, bermuda. E os meninos pregaram para ele, né, que Deus não olha as suas vestes. Pode entrar da maneira que você está. E eu tava lá, Mega, de joelhos dobrados, confrontando Deus. Falei, Deus, se você existe na minha vida, eu gostaria que você trouxesse o pai isso aqui dentro da igreja. Eu gostaria que você trouxesse ele aqui, que ele entendesse o que eu tô falando. E eu tava de joelhos dobrados no chão,
E quando eu olhei pro lado, lá estava ele chorando, não acreditei naquilo, Mega. Então eu confrontei Deus algumas vezes na minha vida. Eu confrontei Deus. E ele me provou que ele é Deus. E trouxe esse menino dentro da igreja. Então eu não entendia quando as pessoas me paravam no ônibus, quando as pessoas me paravam na rua, falavam, olha, eu tô aqui lutando com Deus pra falar algo pra você, pra dizer pra você, porque eu tenho medo de te falar, eu não sei a sua reação, mas Deus, o Espírito Santo está me incomodando para que eu fale com você, e eu não entendi o que era isso. Falei, mas como assim Deus fala com você? Ele é uma voz, você vê? Eu não entendia, mas eu sempre permiti que as pessoas falassem as coisas pra mim. E um dia em Diadema, trabalhando numa empresa, já morava por aqui, fui trabalhar lá para depois voltar para cá, eu encontrei uma menina no meio de uma avenida, 2 vias. Uma que ia, uma que vinha e uma calçada no meio. Ela estava nessa calçada no meio. E eu olhei para ela, uma menina de uns 17 anos, eu olhei para ela, uma menina muito bonita, eu falei, Vince, o que tá acontecendo? E fui embora. Só que nesse momento que eu continuei indo, eu senti o que essas pessoas no ônibus, na rua, me paravam. Eu senti algo dentro do meu coração me incomodando, Mega. E eu tive que voltar. Eu entrei no mercado, eu comprei 4 maçãs. Porque eu não sabia o que fazer. Eu ia pro outro lado. Eu falei, vou entrar no mercado, eu compro alguma coisa, ela vai achar que eu tô voltando pro meu caminho. E quando eu voltei para trás, eu atravessei a rua e fui falar com ela. Esperei os carros, atravessei a rua. Quando eu tava chegando perto da calçada, ela falou, não chega perto de mim que eu vou se matar. Nossa. Ela falou dessa maneira, né? E eu parei, andei de lado, fiquei na calçada, na direção dela, os carros passando. Caminhão passando, eu com medo dela ir para trás e realmente se matar. E eu respirei e falei para ela, olha, as pessoas me falavam todo o tempo que Deus mandou falar algo para mim. E eu não entendia como que isso funcionava. E hoje eu tô aqui falando com você e eu entendo. Eu não vou embora. Deus mandou eu vir até aqui falar com você. Uau. E eu fui até ela, colocando a mão no ombro dela, falando, e ela brava, ela rosnava, Mega. Ela rosnava, eu nunca vi aquilo. E ela deixou eu abraçar, eu abracei ela, no que eu abracei ela, ela chorou, desabafou, quase caiu. E eu atravessei a rua com ela, pegamos o telefone, liguei pros pais dela, fazia 3 dias que ela estava fora de casa. Meu Deus, irmão. 3 dias. Os pais me agradeceram muito. Então, cara, esse tipo de coisa que a gente vive, que se não fosse Deus a gente ia falar que é mágica, mas quando a gente está dentro da igreja a gente entende o que é isso. Foi que Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu permiti isso. Eu queria ajudar, fazer acontecer. E aí eu acho que tudo isso te renova, te traz uma nova criatura realmente. E aí eu comecei a querer ter algo, empreender até chegar ao cabelo dessa maneira. Não é nem eu que busquei, é Deus que colocou, tá aqui. Assim como vem colocando outras coisas na minha vida, vem me abençoando, né? Hoje eu não trabalho só com cabelo, né? Também, graças a Deus, consigo investir um pouco, né, em ramo da construção. Vendo tapetinho higiênico. Eu vendo tapetinho higiênico para pet, então a gente vende de tudo, faz de tudo. Mas é gratidão, Mega. Eu sou um cara eternamente grato pela vida. Glória a Deus. Pela vida, grato a Deus. Então eu quero passar isso adiante, né? Dependendo de ser um empresário, da gente ser bem sucedido, a gente tem que passar adiante o que Deus fez comigo, o que Deus pode fazer com você. É isso, é seguir o plano de Deus, que as coisas vêm, você é abençoado. Então isso é um pouquinho da luta espiritual que eu passei. Fora as dificuldades de você ter o que comer. Morei numa casa 8 meses sem água e sem luz. Eu tomava banho na escola. Eu tenho um amigo na Irlanda que ele fala isso. Ele fala, Betinho, você tem uma história bacana. As meninas te chamavam de merenda, de larica, né? E você nunca teve vergonha disso, porque eu ia na escola para comer. Sim, e eu tomava banho no ginásio de esporte. Então, ou seja, eu chegava no ginásio de esporte com mochila, com toalhinha, sabonete, para tomar banho enquanto o pessoal tava se trocando para jogar bola. Pra treinar. O pessoal ia jogar bola e eu ia tomar banho. Então eu usava o ginásio de esporte do bairro para tomar banho e a escola para comer. Meu Deus. Então, Mega, essas dificuldades, que eu falo que tudo isso me forjou, mas a dificuldade espiritual, eu acho que Deus permite que você passe dificuldade, mas você vai passar. Vai passar. Você vai passar. E quando você passar, você se torna esse cara forte. Tudo passa, né, irmão? Cara, tudo você passa e... Mas você tem que ter Deus. Tem que ter Deus, né, cara? Deus, ele fala que independente da crença, da religião, a gente tem que se apegar a Deus. E o MegaCast é isso, cara. É trazer histórias como a sua,
superação de vida, gratidão pela vida. A gente vê hoje tantas pessoas reclamando, né, que não conseguiu de repente pagar uma conta, que não conseguiu comprar aquilo que queria, que não conseguiu viajar para onde queria, mas que perdem a oportunidade de serem gratos a Deus pela vida. A gente levantou, respirou, estamos aqui hoje conversando, batendo um papo, edificando a Deus. E a palavra fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente em nosso meio. E eu vejo, Beto, você foi falando, e me veio uma passagem na Bíblia que fala, né, dai e ser-vos-á dado. Né, aquilo que te afligia, né, aquilo que te oprimia, aquilo que te apertava, hoje Deus te usa para ser um instrumento dele na vida das pessoas. Eu creio que através do cabelo, muita gente passa lá com você, muitas histórias, muitas pessoas querendo desistir da vida, muitas pessoas querendo largar a mão de tudo, chutar o balde, e Deus usa você com essa simplicidade, com esse sorriso abençoado, e hoje você tem autoridade de falar, rapaz, faz isso não, olha, eu passei por isso, consegui sobreviver, consegui vencer, e hoje estamos aqui, lutando, batalhando, né, e essa tua história de vida faz com que as pessoas olhem e possam enxergar a gratidão que é de estar vivo, a gratidão que é de sentar à mesa, tomar um copo d'água, de poder olhar para alguém e falar, rapaz, minha vida tem jeito, não, minha vida não é só isso daqui não, dá para conquistar mais, dá para lutar mais, porque toda luta precede a vitória, toda guerra, se você está guerreando é porque a vitória vai chegar. A vitória vem, e ela vem de forma abundante sobre a nossa vida, né? Ela vem recalcada, sacudida e transbordante. Quando você menos espera, você olha, cara, eu olho lá para você e vejo, né? Eu até conversando com um menino lá, gente boníssima, abençoada, né? E você vê, hoje você gera oportunidade de emprego. Antes você estava trabalhando, lutando por um trabalho, e hoje você tem a oportunidade de gerar emprego e abençoar pessoas, cara. Isso é bênção, né, irmão? É top demais. Muito bacana. Cara, que história bacana, cara. Que história. De fato, vou até abrir aqui, cara. Estamos aqui com o Marcelo ali, do outro lado, e você vê que o semblante cara, não é nem de tristeza, mas é de alegria de poder olhar para você e falar, rapaz, olha onde esse cara chegou. Hoje eu imagino, o Beto, as pessoas porque muita gente que a gente conviveu lá atrás já não estão entre nós. Eu falo por mim, né? Muitos amigos que a gente tinha na época de escola, na época ali de brincar, de andar de skate, de bike, andar de moto, muitos deles já não estão entre nós. Alguns estão presos, outros tomaram outro rumo, e nós hoje, graças a Deus, eu falo, aprove Deus nos dar essa graça, né, de entender, né, o plano de Deus para as nossas vidas, né? É muito maior do que a gente pensa. E hoje, olhando para você assim, cara, você tromba alguém na rua, de repente, eu já falou com um parceiro das antigas, fala, rapaz, cara, Beto tomou jeito na vida. Sim. Sim, isso é muito bacana. A gente tem um grupo, né, de WhatsApp de amigos da 4ª série, né? Caraca, mano. Então, alguns estão longe, outros fora do país, a maioria está em Diadema, né? Que foi aonde eu passei uma boa parte aí da minha infância e um pouco da adolescência, né? E a gente sempre bate esse papo, sim, e é gostoso até o que foi difícil relembrar, né? A gente relembrar o que foi difícil é gostoso porque a gente passou, né? E é muito bom, Mega. É o que você falou, a gente pegou uma geração de jogar bola na rua, né? De pular muro, de comer fruta na rua, então saía de manhã e só voltava a hora que começasse a escurecer, né? Jogava bola no campinho de terra vermelha, né? Voltava para casa, tinha que tomar banho de mangueira ali na rua. Então a gente pegou uma fase muito boa, me arrisco dizer se não foi uma das melhores, porque agora a gente está no meio aí, né, dessa nova era, dessa tecnologia. Então eu vejo meu enteado
os mais novos, né, cara, que não sabem viver o que a gente viveu, né? Então a gente tem que essa experiência e a presença de Deus proporcionar para eles. Proporcionar isso aí para eles, para ter experiência. Nossa, que top, irmão. É bênção demais. E hoje, o Beto, transformado, renovado, empreendedor, empresário, gerando emprego, abençoando pessoas. Hoje, podemos dizer que Deus, ele foi fundamental para que você pudesse ter essa transformação, Beto? Deus é fundamental. Sem Deus não chegaria até aqui, Mega. A gente seguir a índole dos pais, respeitar. A gente tem que respeitar muito o pai e a mãe. Hoje eu me orgulho até das surras que meu pai me deu. Né? Meu pai tá com 73 anos. Esses dias eu falei pra ele, pai, o que eu apanhei? Ele falou assim, Beto, doía mais em mim do que em vocês. Doía mais em mim do que em vocês. Mas a gente cresceu num lugar hostil, né? Precisava, assim, ser corrigido daquela maneira, né? Hoje o mundo vem mudando, mas precisava ser corrigido daquela maneira. Então eu falo que tem que ter Deus sim, porque até eu me batizar e começar a ir para a igreja, eu realmente comi o pão que o diabo amassou, pulou em cima e a gente comeu e passou, é o que você falou, passou, a gente tem que atravessar esse deserto. Então eu acho que basicamente é isso, é atravessar o deserto, confiar em Deus sempre, porque sem Deus, Mega, hoje quantas pessoas a gente vê hoje tirar a vida, Mega? Isso é muito triste pra mim, ver alguém que tirou a vida e você falar, não pude bater um papo com ele, não pude falar um pouco de Deus pra ele. Isso aconteceu comigo lá atrás com Orlando, quando morreu naquele hospital, e eu não conseguia fazer uma oração pra ele, Mega, eu não tinha força pra isso. Então hoje eu me sinto mais forte, né? Hoje eu me sinto preparado pra poder passar alguma coisa pra alguém, porque tantas pessoas precisam. Às vezes a gente escuta falar, poxa, fulano tirou a própria vida. Isso entristece demais o coração da gente. Machuca a gente. Demais, demais, demais. A vida é tão linda, é tão bonito, e a gente ouve falar isso e a gente não poder fazer nada é muito duro. Então, é servir a Deus, porque Ele é importante, sim. Sem Deus não tem como você seguir em frente. Meu Pai da glória. Isso é... Senhoras e senhores, não tem como não se emocionar. Não tem como você olhar para você e começar a refletir e repensar algumas atitudes, principalmente em relação à gratidão. Gratidão por poder estar de pé, gratidão por, de repente, tomar um café, mesmo que seja um café, mas ter essa gratidão. De repente, de comer um arroz com feijão e um ovo frito, isso é bênção de Deus, mano. Agradeça, não olhe para a falta. Agradeça o que você já tem, porque quando você agradece, Deus, Ele próprio multiplica na sua vida, você vai ver o exagero que Deus vai fazer, né, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu falo, Beto, que até tive o prazer de poder ministrar uma palavra, de falar o que a gente tem dentro de nós. E eu olho aquela história de Pedro e João, quando chegam na porta da igreja e tem um paralítico, e ele fala, olha, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa para mudar de vida, né? Ou seja, aquilo que Deus colocou dentro de você é o que você transfere para as pessoas, que elas possam entender e também mudar de vida. Não é o que você quer, mas é o que você precisa hoje para mudar de vida, para sair desse ponto zero e para começar a trilhar um novo caminho. É isso que Deus faz na sua vida, cara. É verdade. É verdade mesmo, Mega. E a gratidão é gigantesca. Cara, que top, mano. Top, cara. Falar que a gente podia ficar aqui, cara, o dia inteiro cara, tem muita coisa aí. Muita coisa, né, cara? E eu quero que as pessoas, elas possam ouvir a tua história e elas possam se examinar. Refletir um pouquinho. De olhar, de repente, as intempéries que a gente passa na vida, as aflições. O próprio Jesus disse, falou, olha, você vai ter aflição, cara. Você vai ter muita aflição. O mundo terá aflições, né? Mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu venci e eu tô contigo e você é mais do que vencedor. Não simplesmente vencedor, mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Ô Beto, eu queria, cara, que diante dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem de encorajamento
para essa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, que de repente possa estar passando por esse trajeto hoje, de repente por um deserto, por um vale, por um momento de aflição, de tristeza, de desânimo. Essa pessoa que tem o sonho de empreender, de conquistar, de ver algo a mais. Aquilo que Deus fez na sua vida, qual é a mensagem que você pode deixar para essa pessoa hoje, Beto? A mensagem que eu deixo, Mega, é de primeiramente buscar o reino dos céus. Busque o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, não é assim a palavra? Tem de bom ânimo, como você falou, e não desista nunca, nunca, nunca. O segredo é não desistir. O segredo é não desistir. Eu estou com uma massoterapeuta no piso superior da minha barbearia e ela não estava acreditando nem nela. E eu insisti, e ontem ela me falou: Beto, obrigado por você não desistir de mim. Glória a Deus. Então, parece que o bloqueio mental te freia para você seguir sua vida. Mas isso é coisa do mundo. O mundo quer te deixar ali travado. Mas se você buscar a Deus de todo o coração e não desistir, você alcançará os seus sonhos. Isso é bíblico, isso é verdadeiro, mas você tem que viver isso de todo o coração. Quando eu falo de servir, de ter prazer em servir, eu vejo que falta muito isso hoje. E por que falta isso? Porque falta Deus. Todo mundo reclama que não tem gente para trabalhar. Falta um pouco mais de Deus no coração, amor ao próximo, se colocar no lugar do outro. Então não desista, jamais, não desista dos seus sonhos. Você vai passar prova, você vai passar dificuldade, você vai no fundo do poço, mas se você insistir, Deus vai te abençoar. Você vai sair do fundo desse poço, você vai sair dessa lama, seu poço vai voltar a ter água limpa novamente e você vai seguir em frente. E vai chegar uma hora que é só prosperidade. Você deita e dorme, você acorda sorrindo, você dorme sorrindo, Mega. Hoje eu tenho a minha companheira Jéssica, tenho meu enteado Rianzinho, que são minha família, que estão comigo. E eu falo para eles, eu sou muito grato de vocês estarem comigo, de ter essa parceria junto comigo. E ela aprendeu isso também, e a gente está na mesma direção, seguindo o mesmo caminho. Então é isso, siga em frente o seu caminho, sem desistir. Não desista jamais, por mais que seja difícil, por mais que tenha dificuldade, o meu recado é esse: não desista, acredite em Deus, acredite em você, e siga em frente. Uau! Siga em frente, Deus é maravilhoso. Top, bênção de Deus, o tempo todo Deus é bom, né, cara? Então você já sabe, palavra para você: não desista, siga em frente, que Deus é contigo. E agora, Beto, como que faz para ficar bonito? Como que faz para encontrar o Beto? Onde o Beto tá localizado? Tem telefone, tem Instagram? Como que faz para a pessoa que quer ficar mais bonita encontrar o Beto e a barbearia? Mega, a barbearia Jack Valete está localizada no bairro do Eloy Chaves, na rua Sebastião Rocha, ali pertinho do supermercado Boa, pertinho da academia Companhia da Forma. E a gente tem o Instagram, né? Uau! Instagram da barbearia é Barbearia Jack Valete. Lá você já encontra um link, que você acessa esse link, já vai direto pro contato da barbearia, ou através de lá você já pode agendar o seu horário. Você consegue entrar e agendar o seu horário. E se a pessoa entrar e agendar e dizer que viu esse podcast aqui com vocês aqui no MegaCast, vai ter 50% de desconto aí. Porque, bom, é muita bênção num dia só. Então você pegou a visão, né? Então assistiu o podcast, acionou a barbearia do Beto. Cara, falou: olha, eu vi lá o podcast, hein? Mas tem que falar que viu o MegaCast. Vai ter desconto pra você, vai ficar ainda mais bonito com desconto. Glória a Deus, obrigado. Amém. Que bênção de Deus, viu, irmão? Satisfação tremenda poder estar aqui com você, conhecer um pouquinho mais a sua história, ver que você é um homem batalhador, honesto, íntegro, que não negocia seus princípios e valores, né? Tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, você está executando, colocando em prática. E Jesus, ele deixou 2 grandes conselhos para nós, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu vejo isso em você, né? Pelas tuas palavras,
pelo teu coração, quando você fala do próximo, teu olho brilha, a tua face brilha, e eu vejo isso em você, que você tem um amor extremamente ao próximo, de fazer aquilo que você tem e vive, e você também propagar isso para o próximo. Cara, parabéns, que Deus ele continue te usando, te abençoando e multiplicando, né? Que Deus ele traga à existência aquilo que os teus olhos não viram, não subiu ao teu coração e os teus ouvidos ainda não ouviram. Que Deus ele possa te surpreender quanto antes você imagina, cara. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Amém. Satisfação estar contigo. Satisfação toda minha poder vir aqui e participar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Senhoras e senhores, é fantástico demais. MegaCast Reino Empreendedorismo é isso. São histórias que vão impactar e transformar a tua vida. Nós estamos nos despedindo. Fique conosco e não perca o nosso próximo episódio. Deus te abençoe e até o próximo MegaCast.